começou tudo. Vizinho fazer obra, avião passar, enfim. É sempre assim, sempre. Normal já, normal, tá tudo bem. Olá, minhas estrelas, tudo bem com vocês? Eu sou a Vitória, vocês estão no canal Ela é de Lua e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E hoje estou aqui. Hoje é um tipo de vídeo assim, gente, que eu vou vir falar com vocês, mas vai ser um pouquinho aleatório, né? Eu separei algumas coisinhas aqui pra falar com vocês, porque eu tava muito afim de gravar hoje demais. Um dos assuntos que eu quero falar, gente, é para lembrar um pouquinho de antigamente, da minha época de adolescência, que é falar dos amores passados, né? Que eu, assim, tenho uma mania muito grande de falar sobre isso, né? E assim, tem um vídeo aqui no canal, se você cair aqui de paraquedas, tem um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o dia que eu levei um fora. E que assim, eu fiz um vídeo justamente para aquela história porque foi o fora que mais marcou a minha vida, né? Claro que eu já recebi outros foras da minha vida, né, gente? Mas nenhum que fosse tão marcante quanto aquele que eu decidi gravar o vídeo, né? Até porque história marcante com certeza vai ter aqui no canal. Se não chegou ainda, porque tem muita coisa para acontecer. Então, gente, eu tava falando, naquele vídeo lá, eu tava falando sobre uma situação, né, que eu me envolvi quando eu era pré-adolescente. Eu tinha acho que 12 anos, não sei quando foi exatamente, mas que foi assim, muito intensa pra mim, sabe? Eu falo até hoje que eu acredito que foi meu primeiro gostar, né, de verdade, assim, de alguém, tá? Costumo falar que muita coisa que aconteceu antigamente no meu passado eu não lembro, de verdade. Isso vai desde o falecimento do meu pai, desde a muita coisa que aconteceu. Eu não sei se é uma coisa que, tipo, sei lá, se do nada minha mente simplesmente decide descartar tudo, ou se eu tenho um tipo de bloqueio que dentro de mim eu não permito lembrar dessas coisas. Mas isso vai ser real mesmo, vai desde a questão de eu não lembrar exatamente nada de como foi o luto em relação à morte do meu pai. E muitas das vezes isso vinha à tona comigo agora, mais velha e tudo mais. E muitas das vezes eu me questiono, gente, será que eu vivi o luto do meu pai, da morte do meu pai? Será que eu senti a morte do meu pai? Será? Porque, gente, eu não consigo me lembrar de nada. Eu lembro que, pra mim, antigamente, a morte era muito assim, igual antigamente menstruação. Ninguém podia falar sobre menstruação, porque era uma coisa íntima, uma coisa obscura, uma coisa que, assim, meu Deus do céu, se alguém souber que eu tô menstruada hoje, é o fim do mundo, entendeu? Era muito isso pra mim. Então, assim, devido a isso, eu fico pensando, porque tem muita coisa, cara, de verdade, que eu não consigo lembrar sobre essa questão desse menino, quando eu gostava dele. Eu lembro que, assim, a gente não ficou só uma, duas vezes. Eu acredito que deve ter rolado mais vezes. Só que eu não consigo lembrar de nenhuma outra vez que a gente tenha ficado. Não consigo. Eu só consigo lembrar da primeira vez que a gente ficou, quando a gente se conheceu. E de uma vez, que eu lembro até hoje, que até a roupa que eu tava, eu lembro que eu tava com uma blusa do Fluminense que eu tinha e uma bermuda jeans, e que eu fui de bicicleta no lugar onde a gente sempre se encontrava. E tirando isso, gente, de verdade, eu não consigo lembrar de mais nada. E isso, eu fico muito assim, caraca, mano, por que eu não consigo lembrar? Por que eu não consigo lembrar? Eu queria muito entender isso, entendeu? Porque são histórias, são coisas que, querendo ou não, fizeram parte da minha vida, entendeu? Eu entendo que aquela situação com aquele menino foi muito marcante pra mim, porque até hoje eu consigo sentir que realmente foi meu primeiro gostar de alguém, entendeu? Eu confesso pra vocês que eu não fui, tipo, que uma criança, né? Porque com 11 anos, gente, que é 12 anos pra mim, é ainda considerado uma criança entrando na pré-adolescência. Eu não fui aquela criança, tipo, mega inocente, no sentido de não pensar em namoro, essas coisinhas assim, tudo mais, entendeu? Mas eu não fazia nada além de beijar, entendeu? Não fazia nada além disso, não. E eu lembro, gente, eu consigo deduzir que tudo isso foi antes dos meus 13 anos, porque assim, não tem como ter sido depois, porque eu justamente comecei a namorar com 13 anos, então, depois dos meus 13 anos, essas pessoas que eu tinha contato antes, eu nunca mais tive contato, entendeu? Então eu penso assim, gente, foi antes dos 13 anos, e antes dos 13 anos pra mim é assim, uma pré-adolescência, uma infância aí, entendeu? Então assim, eu tenho consciência disso. Mas esse menino foi assim, foi a pessoa que me fez ficar ouvindo a música do Justin sofrendo. Gente, é muito louco isso. E assim, uma coisa que eu também penso muito, que agora sim, isso eu não consigo esquecer nunca, que foi quando a gente meio que se reencontrou depois de um tempo.
que não foi nada planejado, nem nada com intuito também. Foi a situação de quando eu fui viajar com a minha amiga, e que aí ela me levou como a convidada dela, e o irmão dela levou ele como convidado dele. Então, assim, de verdade, eu só fui descobrir que ele ia, gente, na hora que o pai dele passou na casa dele pra buscar ele de carro. E aí eu fui descobrir que ele ia, entendeu? E assim, de início, eu já pensei, putz, eu não vou conseguir ficar à vontade. Porque assim, eu tinha muita raiva dele, porque a situação do jeito que terminou foi um disse-me-disse do caramba. E naquele vídeo lá sobre o fora, tem até uma parte do vídeo, gente, que eu falo assim, que assim, pra quem não sabe, né, teve um dia que eu fui de trança lá pra igreja, e aí deu a entender que ele não tinha gostado, e por isso que ele tinha falado pra minha amiga que ele não queria mais ficar comigo. E depois disso eu fiquei muito chateada com ele, porque mais ainda por conta assim, dele ter sido uma pessoa que não teve coragem de falar comigo, entendeu? Nesse sentido. Aí ficava mentindo, aí, até hoje, assim, não sei quem é que fala a verdade sobre isso, tudo mais. Hoje em dia eu tenho minhas dúvidas de todos os lados, essa é a verdade. Mas enfim, né, gente, passou. Uma coisa que eu entendo hoje é que, assim, namorar com ele mesmo eu não iria querer. Porque apesar de gostar dele na época, eu sabia que ele gostava de outra pessoa. Entendeu? Então, mas assim, isso eu tinha consciência na minha cabeça, de tipo, gosto de você, mas eu gosto de você, entendeu? O meu gostar é ficar imaginando a minha vida inteira com você, mas viver mesmo com você eu não tenho coragem não. Aí quando a gente se reencontrou foi muito louco, né? Acho que nos primeiros 2, 3 dias eu não falava com ele. E a gente voltou a se falar, porque eu lembro até hoje como foi. Eu tava jogando sinuca, porque lá na casa tinha uma sinuca. E aí eu acho que eu tava jogando com o pai da minha amiga. E aí o pai da minha amiga meio que ia parar de jogar, aí falou com ele: e aí, fulano, você vai querer jogar? Aí ele veio. Aí eu, né, com a minha cara de tipo assim, ai, por quê, pai, por quê? Aí ele começou a brincar do jeito que ele sempre fazia, né, e enfim. Aí eu fui dando aquela liberdadezinha, tudo mais, mas sem muita coisa, sabe, gente? Mas assim, meu Deus do céu, parece que vivi uma fanfic depois disso. Começou a se aproximar, começou a tipo assim, a querer deitar do meu lado. Tipo, foi uma fanfic real, gente. Eu lembro até hoje um momento em que quando eu falo naquele vídeo lá, que eu quase tive uma recaída com ele. Eu falo quase, gente, porque assim, quase mesmo. Porque eu não fiz, porque eu tava namorando, entendeu? Então a minha consciência estava mais nesse sentido de tipo, eu namoro e tal, do que por qualquer outra coisa. E eu quase tive uma recaída por ele de real. Eu lembro até hoje da gente estar deitada, acho que ouvindo música. E aí ele meio que tentou me beijar. Muito cena de filme, sabe? Aquela coisa de tipo, você tá pertinho da pessoa assim, e aí você vai sentindo a respiração. Aí quando eu vi, né, que provavelmente poderia acontecer alguma coisa, aí eu me afastei. Aí eu fiquei no meu canto, sabe? Tipo assim, já que eu não quero fazer isso, eu sonho que faço tudo mais, mas não vou fazer de verdade, entendeu? Vou viver aqui a minha fanfic na minha cabeça, mas tirando isso, não vou realmente fazer a atitude que eu não queria fazer. Aí eu não fiz. Não fiz, gente. Ai, meu Deus. Se eu soubesse o tanto de chip que eu ia levar no meu namoro, eu tinha feito. Poderia me arrepender o resto da vida, porque parte de mim não fez justamente por saber que essa investida dele não era porque ele gostava de mim, mas era por ego. Tipo assim, ele com certeza era por ego, pra ele ter na cabeça dele que conseguir, entendeu? Forcei e consegui. E eu sabia disso. Então, provavelmente eu poderia me arrepender só por conta disso. Por saber que eu permiti que ele ficasse com o eguinho dele inflado, entendeu? Mas, hoje, assim, pensando, eu pensaria o seguinte: eu não tava afim mesmo, né? Então, também matei a minha vontade. Não foi só ele que saiu se achando, mas se eu soubesse o tanto de chifre que eu ia levar no relacionamento que eu tava, eu tinha ficado com ele sem dó. De verdade, gente. E olha que eu já tinha sido traída, tá? Naquela época. Já tinha, assim, descoberto algumas traições do meu ex. Então, assim, se eu quisesse mesmo, eu faria.
Mas antigamente eu ainda tava muito coração, sabe? Muito assim, eu não vou fazer o que eu não quero que faça comigo, por mais que as pessoas já tinham feito, entendeu? Mas hoje, enfim. Aí foi isso, né? Sobre ele foi isso. Naquele período lá eu não fiquei nem nada. Aí depois, como eu falei naquele vídeo lá também, quando eu voltei, quando a gente voltou de viagem, ele nunca mais olhou na minha cara, passava na rua, não me cumprimentava, entendeu? E é por isso que eu também falo muito isso. Talvez eu me arrependeria de ficar com ele por conta disso. Porque aí, tipo, acabou a viagem, o encanto passou, entendeu? Nunca mais falou comigo, nunca mais coisou nada. E uma coisa que eu também penso bastante é que ele poderia, não sei se ele teria esse tipo de pensamento de tipo fazer alguma chantagem relacionada ao meu relacionamento, não sei mesmo. Mas, né, eu não queria experimentar, né? Então vou fazer o seguinte, tô quase acabando aqui já de finalizar o cabelo. Vou finalizar esse vídeo aqui com vocês, né? Foi um assunto aleatório mesmo. Se você quiser realmente saber muito, tudo como foi, ou não é tudo, mas tipo, ver um vídeo mais conexo, vou te aconselhar a ver o vídeo do Fora, né? Então assiste lá que tá muito legal também. Vou finalizar esse vídeo aqui. Beijo, gente, até o próximo vídeo.